a turma que não teve. Vamos lá, gente. Então, vamos dar continuidade, aqui é o capítulo 3, que faz, né, uma abordagem sobre cultura e ideologia, e aí eu queria retomar aqueles conceitos iniciais que a gente comentou nas últimas aulas e seguir adiante. Então, vamos lá. Inicialmente, recordar aqui com vocês que quando a gente fala em cultura, a gente tem a cultura em um âmbito artístico, digamos assim, cultura material, imaterial, popular, erudita. Esses tipos de cultura estão em um âmbito, eu vou botar entre aspas aqui, artístico, mas também sociológico, né? Elas também fazem parte daquilo que agrega a determinada sociedade e, de forma geral, as sociedades como um todo. O que a gente vai trabalhar aqui nesse capítulo é o conceito de cultura como formação de identidade de um povo, né, de uma determinada sociedade, a criação de hábitos, de costumes, e mais adiante, no finalzinho, a gente trabalha esse conceito de ideologia. Nós vimos, inicialmente, né, nas outras aulas, essas primeiras considerações aqui, que no senso comum, o termo cultura é um sinônimo de educação, de refinamento, aquela ideia de que fulano tem cultura ou fulano não tem cultura. Nós sabemos que hoje, né, que estudando, analisando sociologicamente, essa referência do que é a cultura para o senso comum, ela é restrita, né? A cultura, ela não é vista de uma forma sociológica apenas ou de uma forma mais ampla como sinônimo de educação, mas como uma referência a hábitos, costumes, valores. Então, aqui nós temos essa compreensão de que a cultura, nesse caso aqui como sinônimo de educação, é usada como uma justificativa para algumas formas de discriminação, pois pessoas e grupos sociais são julgados de maneira positiva ou negativa com base no seu grau de escolaridade. Eu comentei com vocês, inclusive, aquela polêmica que teve durante algum tempo, que era funk é cultura, né? E aí eu acho que foi o grupo de vocês, que a gente fez um breve debate sobre essas considerações, né? De que tudo aquilo que é reflexo do povo, dos hábitos, do costume, da tradição, ele pode ser considerado cultura, independente dessa noção aqui, a mais erudita, no sentido de educação. Quando a gente fala nesse grau de escolaridade voltado para essa ideia de cultura, eu posso fazer uma citação aqui com vocês da teoria do Pierre Bourdieu, que eu sei que o Tiago já fez o comentário. Pierre Bourdieu, além do conceito de hábitos que ele repassa lá para vocês, ele tem a ideia dos capitais. E um desses capitais é o capital cultural, social, econômico, né? O capital cultural é o que vai fazer referência a isso daqui, né? A como os indivíduos, ou cada indivíduo, vai agregando elementos ali do seu horizonte de relacionamentos e como isso vai constituindo, por final, o seu hábitos, né? Que ele acaba determinando aspectos da sociedade como um todo. Essa leitura aqui no livro é a parte que fala lá do Jeca Tatu, que a gente fez a leitura. Então, a cultura para a sociologia, ela vai estar representada nessas ciências sociais, na antropologia, que seria o conjunto de práticas, valores, saberes e normas. Lembrando que, pessoal, as normas, as leis, os valores, os costumes, eles são elaborados, definidos pelos seres humanos. E ponto. Acabou. As noções de certo e errado, de justo e de injusto, de conceitos de ética e de moral, eles vão se modificando em determinada sociedade por causa também da sua cultura e desses outros elementos que compõem essa questão cultural, que é o que a gente vai abordar na aula de hoje.
que eu estou passando, estou só fazendo a recapitulação com vocês. A gente fez um breve comentário sobre a antropologia evolucionista. Eu vou pedir para vocês abrirem aqui o livro, na página 63. 63. Está aqui com o slide, mas acompanhando com o nosso livro também. Então, essa antropologia evolucionista foi desenvolvida na Inglaterra do século XIX e a referência pessoal é o Taylor. O que é que eu queria chamar a atenção aqui com vocês nesse conteúdo? Na sociologia, já fiz esse comentário com vocês, que há uma divisão por temáticas. A cultura, por exemplo, é uma das temáticas. E nós temos uma análise de uma forma mais abrangente, como, por exemplo, a relação entre a sociedade e a religião. Temos as classificações, ali temos as distintas religiões, mas nós temos uma leitura sociológica, digamos que mais ampla. No entanto, existem as teorias e os conceitos que são pontuais. Aqui, nesse conteúdo que nós estamos trabalhando sobre cultura, vocês vão encontrar, né, ao longo aí do ensino médio, terceiro ano, vestibulares, questões que trazem uma abordagem sobre a realidade social, sobre a importância, consequência de hábitos culturais para determinada sociedade, mas também vão encontrar conceitos e teorias pontuais. Aqui, quando a gente estiver abordando essas escolas antropológicas, eu queria chamar a atenção, quando vocês estiverem estudando, para terem em mente quem são os pensadores, os sociólogos, antropólogos, que são referência para essas correntes. Aqui na antropologia evolucionista, nós vamos ter, primordialmente, o Taylor. O Taylor com a sua obra Cultura Primitiva, que é o Primitive Culture. Quem é do inglês aí sabe direitinho, né? A pronúncia. É uma obra de 1871 e é a primeira a abordar esse tema da cultura. O que seria o questionamento aqui, né? A essa antropologia evolucionista? Eles partem, né, acreditavam que havia uma escala pré-determinada para a evolução das culturas. Todas elas tinham de passar por estágios rumo ao modelo tipo como ideal, tido como ideal que seria a civilização. Então, vamos lá. Nesse primeiro conceito de estudo, né, da antropologia evolucionista, que é a primeira a tratar aqui com o Taylor esse termo cultura, a ideia é de que todas as sociedades elas passam por estágios até chegar à civilização. Qual foi o grande problema desse tipo de pensamento, né? Que a gente vê aqui a crítica. A crítica, pessoal, é que esse tipo de pensamento ou de análise, ela descarta completamente as questões particulares de cada sociedade. E isso aqui, nessa ideia de que existem civilizações ou sociedades mais civilizadas que as outras, acabaram gerando aquilo que na sociologia nós conhecemos como a missão civilizatória. Essa missão civilizatória ali como um dos elementos que compõem aquela ideia do eurocentrismo, a Europa como referência de civilidade, de tecnologia, de desenvolvimento. E essa missão civilizatória acaba justificando o processo de colonização que os povos europeus fizeram ali, né, ao longo dos outros continentes, ao longo pelo mundo, né, por onde eles passaram. Então, a crítica que a gente tem esse evolucionista, essa teoria evolucionista, em um plano acadêmico, apontava o erro de defender um caminho linear, e aqui vocês vão lembrar desse nome, ó, o caminho linear de desenvolvimento dessas culturas,
E no plano político, a crítica se centrava no uso da concepção para justificar a colonização dos povos não europeus. Ou agora que eu estou vendo aqui, Amanda, foi agora? Você comentou. Oi, André Lucas, saudades! Tomaste visto. Amanda. Amanda, você está comentando aqui comigo sobre essa questão aqui da evolucionista, antropologia evolucionista? Sim, que a senhora falou que é como se eles quisessem que as culturas seguissem um caminho linear. Isso, e aí, Amanda, a gente pode ver esse apagamento da cultura, o apagamento cultural, né? Que aqui é com cuidado, né? Quando a gente utiliza esse termo, já no processo de civilização. Eu vou tentar baixar essa câmera um pouquinho. Se a gente vê, eu vou ficar em pé. Se a gente vê, pessoal, se a gente lembra, aqui que eu sei que vocês estudaram história recentemente, esse processo de colonização, a gente sabe as consequências, né? Os europeus chegaram e modificaram a questão cultural mesmo dos povos que já viviam aqui, dos indígenas principalmente, a questão da vestimenta, a questão da rotina. E aqui o que eu estou falando em um âmbito além do maior de todos, que foi a escravização, né? Você tentar apagar os elementos dessa cultura. E quando a gente estuda a sociologia brasileira, a gente vai analisando, né, os sociólogos ali mais clássicos que a gente comentou aqui, os que analisam, clássicos no sentido de que analisam esse processo da colonização ainda, aquela ideia de que há uma certa apropriação cultural, né? Acabam retirando esses elementos ali da cultura africana, da indígena, e constituindo, por meio da miscigenação violenta, o que seria essa proposta de identidade brasileira. Sim, André Lucas, sim, né? Aquela classificação que o Augusto Conte vai trazer, né? Que seria lá as fases de desenvolvimento, os estágios, né? A lei dos 3 estágios, teológico, metafísico e o positivo, né? Aqui nessa teoria evolucionista seria mais ou menos essa ideia. E a questão, né, que se vocês encontrarem aí enquanto debate, é exatamente essa, a crítica de que, por pensar que há um caminho linear e que existe uma civilização em um estágio mais adiante que a outra, nesse caso aqui, que era a europeia, justificava. Quando vocês encontrarem o termo missão civilizatória, vai fazer referência a isso aqui, viu? Os povos europeus, eles tinham um fardo, né? Era visto assim, um fardo de civilizar o restante do mundo, né? E civilizar os incivilizados ainda, certo? Eu lendo aqui, Amanda. Sim, a gente vai ver a cultura de massa lá na frente, Amanda. E essa cultura de massa, indústria cultural, já vai vir aliada a questões tecnológicas, a questões da mídia, né? Que a gente está vendo em um processo bem anterior ainda, referente ao processo de colonização, aos processos de colonização. E esse apagamento que você citou, né, é meio que uma referência a isso que a gente pode retomar esse termo mais adiante. Oi, Júlia. No sentido de harmonizar padrões, né, que seria mais ou menos esse processo aqui da colonização. E aí eu vou chamar a atenção, Júlia. Eu acredito que, ao invés de harmonizar, seria de fato mesmo a ideia de civilizar. Civilizar, porque lembram as críticas que eram feitas aos indígenas, que não estavam usando roupa, né, que tinham todos aqueles hábitos, padrões e costumes que eram ditos como civilizados. Aqui mais adiante, a gente vai trabalhar as outras correntes, né, as outras escolas antropológicas, e aí fica melhor da gente fazendo os comentários e ter aqui as perspectivas de cada uma. Aqui eu citei, né, já a antropologia evolucionista. Nós temos aqui ainda alguns exemplos no nosso livro. Página 64,
O primeiro parágrafo ele já aborda que essa tese evolucionista contribuiu para justificar o processo de colonização da África e da Ásia no século XIX, pois a Europa levaria a civilização aos povos dos outros continentes. Baseada numa visão eurocêntrica do mundo, essa forma de pensar ainda hoje exerce influência em nossa sociedade. Isso pode ser percebido quando utilizamos como modelo padrão de comportamento típico do Ocidente. Pessoal, esse debate aqui, ó, André Lucas, Júlia, Amanda, né, o pessoal que está aqui acompanhando, esse debate, ele ainda é bastante recorrente. Sabe em que aspecto? Na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí vocês me dizem, mas hoje, professora, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela traz lá, ó, direito à vida, educação, moradia, saúde, tá. Só que o que acontece? Existe uma tese e uma crítica, e aí veio principalmente ali da questão islâmica, de que essas considerações aqui, elas têm uma visão ocidental. E essa visão ocidental de vida e de cultura, ela acaba se diferenciando ali da outra. Não é um debate para agora, né, mas é uma referência, vocês podem fazer, hein, Amanda, a pesquisa de vocês para irem confabulando. Quando chegar o momento, a gente faz essas alusões aqui. Aí, pessoal, seguindo mais adiante, nós temos aqui os outros modelos ainda de análise cultural, né? De analisar as sociedades por esse viés da cultura. Nós temos o chamado relativismo cultural. Esse relativismo cultural, ele vai trazer a ideia da antropologia e da diversidade cultural. Aí aqui a gente já tem um movimento oposto, né? Esse movimento aqui, ele já vai considerar a diversidade nas sociedades. Deixa eu ver aqui, Júlia. A cultura do outro como errada. Ei, Júlia, isso que você comentou aqui por último, ó, pessoal, essa ideia que a Júlia trouxe é o chamado etnocentrismo. Etnocentrismo, viu, Júlia? O etnocentrismo é quando a gente tem a nossa percepção cultural, e aí vai envolver valores, normas, regras, leis, hábitos, costumes, sendo o nosso é a referência. O nosso é o certo, o outro é o errado. Essa seria a visão do etnocentrismo. Aqui no nosso livro, nós temos pormenores, temos as referências dos pensadores, né, de quem é o sociólogo, o antropólogo, que está ali de fato apresentando essa teoria para nós. Eu vou botar bem aqui para o slide, porque no nosso slide, aqui tem o slide do nosso material, tem definido o que seriam essas correntes da antropologia. Primeiro, o difusionismo cultural. Ela faz uma crítica ao evolucionismo social, né? A crítica feita era de que a cultura é um mosaico no qual as diferentes sociedades criavam e difundiam práticas e saberes que seriam absorvidos por outros grupos sociais por meio do contato entre os seus membros. A gente acabou de ver que a ideia do evolucionismo como uma questão linear, e essa questão linear é como se fosse basicamente o padrão eurocêntrico. O difusionismo cultural, né, já vai trazer ao pessoal, o difusionismo tal que está difundindo ideias, é um mosaico, não necessariamente essas práticas, esses saberes, eles vão ser os mesmos, né? Mas eles vão sendo adquiridos e repassados ali para as sociedades ao redor, ou vão seguindo mais adiante, né? O quão longe elas consigam chegar. Aqui no nosso livro, aqui na página 64, a referência, e é interessante o tópico, porque traz assim, né, difusionismo, empréstimo e imitação cultural. Fiquem atentos, né, tenham cuidado com isso daqui.
Esse contemporâneo evolucionismo social, o difusionismo cultural, caracteriza-se pela rejeição da eita, gente, eu não vou conseguir ler essa palavra, não. Unilaridade. Ou seja, não admitia a ideia de um desenvolvimento constante e ascendente das culturas defendida pelos evolucionistas, né? A ideia de linearidade. Eu vou seguir um pouquinho mais adiante, só para a gente exemplificar. Um modo de refletir sobre a proposta difusionista é pensar que muitos elementos da cultura brasileira surgiram em outros contextos culturais e foram trazidos para nosso país pelo contato com representantes de diversas culturas. Aqui a gente tem um exemplo, tem uma foto em Salvador, no Farol da Barra. O carnaval, elemento marcante da cultura brasileira, é exemplo de uma prática que se originou em outra sociedade, mas foi absorvida, adquirindo caráter próprio no país. Se a gente pega aqui o exemplo do Brasil, é interessante porque nós comentamos isso quando eu estava trabalhando com vocês, a sociologia brasileira, naquela única aula que a gente tentou fazer uma abrangência, né, dos pensamentos. A gente já tem a ideia de que o Brasil é um país que tem muito forte a miscigenação. Se a gente olha ali, sei lá, para a Europa, ali, se a gente pega ali determinados países, nós temos características que acabam definindo os indivíduos de determinada sociedade, características físicas mesmo. Aqui no Brasil, a gente encontra de tudo. A gente encontra, não é, André Lucas? O louro do olho claro, o moreno do olho claro, o negro do olho claro, o negro na sua essência mesmo, né? Assim como a gente tem as referências africanas, a gente tem traços indígenas, óbvio, né? Que da nossa região também. Então, no Brasil, é muito difícil, né? Você conseguir ter uma classificação, isso aqui é brasileiro. Não é brasileiro, né? Enfim, conseguir definir exatamente de onde é. E eu acho interessante que o que a gente tem seriam alguns elementos de regiões, ali do norte, nordeste, do sul. Nós temos e também são reflexo dos povos que acabaram povoando nessas regiões ali em um âmbito mais antigo. Deixa eu fazer a leitura aqui, André Lucas. O Durkheim, fatos sociais. Chegou agora, foi. Os fatos sociais, né? Os fatos sociais, André Lucas, aqui está tudo a ver, aqui está tudo relacionado com aquilo que a gente comentou sobre o processo de socialização e a influência das instituições sociais, não é, André Lucas? E acredito que os fatos sociais que você comenta aqui seriam aquelas características, que é exterior o quê? Né? Quando a gente estreia, né? Quando a gente nasce, a gente já está ali inserido em uma sociedade com normas, regras, padrões. E o que cabe a nós, para estar inserido nessa sociedade, é seguir aqueles preceitos. Aqui, nessa leitura que nós estamos fazendo das correntes antropológicas, é uma tentativa desses pensadores, né, desses sociólogos, de analisar a cultura enquanto elemento formativo dessas sociedades. Então, aqui a gente tem, primeiro, esse difusionismo, que seria essa ideia de que as normas, os saberes, as práticas, elas vão sendo difundidas e acabam chegando, né, aonde for possível. Deixa eu ver aqui. A culinária, exatamente, Júlia. Pessoal, se eu não me engano, não foi para vocês não que eu mandei. Eu tenho um link eu estava fazendo uma pesquisa sobre essas origens ainda aqui da cultura brasileira.
que pegam ali aspectos dos povos africanos que foram trazidos, ainda elementos indígenas. Eu vou procurar esse link e vou enviar para vocês, Júlia, porque fala muito dessa culinária, da fala, de tudo que você está abordando aqui no seu comentário. Eu vou buscar esse link e eu coloco aqui para vocês, tá bom? E aí, pessoal, a gente está analisando esses elementos aqui, essas correntes sociológicas, só que elas vieram, né, já faz um tempinho, né, a análise, a abordagem delas. Hoje, para nós, parece muito claro. E é muito claro por quê? Porque elas foram difundidas de forma que a gente consegue já aprender e compreender esses conceitos. O culturalismo talvez seja aquele, nessa corrente culturalista, talvez seja aquela que nós tenhamos mais a noção hoje em dia, que a gente aplica mais, que foi, né, referência ali com o Franz Boas. Deixa eu voltar bem aqui para o slide. Ó. Culturalismo ou particularismo histórico defende que cada cultura tem uma história particular, não determinada. Portanto, para compreendermos uma cultura, é preciso reconstruir a sua história. Aqui no nosso livro, ainda página 64, quando a gente chega nesse tópico do culturalismo, já na primeira linha, né, na segunda, o principal representante foi Franz Boas. Pessoal, quem estiver acompanhando com o livro, destaca, por favor, o nome do Franz Boas. Franz Boas vai ser também uma das grandes referências da sociologia, tá bom? Principalmente por essas ideias que ele vai trazer aqui do culturalismo. O Franz Boas argumenta que o conceito de civilização, central na teoria evolucionista, deve ser relativizado, uma vez que depende dos parâmetros utilizados para sua definição. Segundo esse pensador, as diferenças culturais seriam resultado das trajetórias independentes dos grupos humanos. Assim, não indicariam uma hierarquia, mas as escolhas e as experiências de cada sociedade. Quem tiver com o livro pode fazer esse destaque, viu, pessoal? Júlia, pessoal, eu já estou chamando a Júlia e a Amanda, viu, pessoal, que não fiquem com ciúme, não, que é quem está conversando comigo. Mas eu posso até olhar aqui, ó, Ana Luísa, Ananda, Ângelo, viu? Todo mundo, Carla, Daniel nunca mais falou comigo, Daniel Rego, Francisco Felipe, Júlia, viu, pessoal? Todo mundo que está aí acompanhando, que está aqui assistindo, façam esse... Tá vendo só minha testa, né? Façam esse destaque na teoria do Franz Boas, principalmente essa última linha aqui, ó. Não há uma indicação de uma hierarquia nesse desenvolvimento das sociedades, mas de escolhas e experiências de cada sociedade. Aqui, pessoal, essa palavra, né, a ideia, Amanda, de relativizar, né, algo relativo, aqui aparece como positivo, viu? Aqui aparece como positivo. Por quê? Porque não há um padrão, André Lucas. Não há esse padrão no Franz Boas, né? Culturalmente falando, não. No desenvolvimento das sociedades. Não há um padrão a ser seguido. Cada sociedade faz a sua escolha. E essa escolha, ela vai ser independente desses padrões. Então, a gente não tem como classificar sociedade como uma melhor ou pior que a outra. Cada uma tem os seus parâmetros. Deixa eu voltar bem aqui, sentar, senta, levanta. Não fique, não. Oxe, Amanda, mas eu estou só te chamando. A Amanda, a Júlia e o André Lucas, que estão falando aqui comigo. Ó, cadê? Deixa eu ver. Ó, a Maria Fernanda então, ela estava falando para os outros ficarem com ciúme mesmo. Pois fiquem, falem comigo aqui, ó. Oi, tia, tô aqui. Né? Falem, minha gente, a Maria.
Né? Senão eu chamo só o menino na aula, né não, André Lucas? E eu tô com saudade de todo mundo, viu? Mas o André Lucas é porque ele aparece para mim toda vez aqui, né não, André? E aí meu coração fica mais feliz quando eu tô olhando aqui para ele também. Certo, pessoal? Oi, Júlia. Bom, mas não é para fechar a tampa do potinho, não, né? Certo, pessoal? Ó, um exemplo aqui que a gente tem adiante do culturalismo é a questão das inovações tecnológicas. Pesquisas recentes apontam que os chineses inventaram o papel e a imprensa 1000 anos antes que o Ocidente. O Império Chinês também já dominava as tecnologias necessárias para a construção de grandes embarcações, mas manteve seu isolamento com o intuito de proteger sua sociedade. Aí arrasaram, né? A China só se deu conta de seu equívoco quando não pôde fazer frente às aspirações coloniais da Grã-Bretanha na Guerra do Ópio, entre 1839 e 1860. Essa perspectiva de análise antropológica criou a noção de relativismo cultural. Vocês vão fazer a setinha, ó, culturalismo e a ideia do relativismo cultural, que é a compreensão de que a sociedade, esses preceitos, eles são independentes e escolha de cada comunidade, de cada sociedade. Tá bom? Querem comentar algo? Não? A guerra do ópio foi complicada. Se o objetivo é fácil. Se o exército inimigo está dormindo, a gente pode atacá-los. Não é não? O pessoal aqui da Batalha do Genipapo foi bem mais corajoso, não foi não? Da batalha aqui. Foi. Certo? E é uma história, né, que a gente conhece pouco, aqui a gente conhece muito do mundo afora. A gente sabe que a gente que está convive, né? A gente que está perto, a gente que vive nessa região. Mas a nível de Brasil, as lutas, as batalhas que o povo brasileiro teve são de pouco conhecimento, né? Só em determinada região em que aconteceu esses fatos. Eles já conhecem, conhecem Sabe muito isso aí. mais outras histórias do que as daqui, né, André? É que, tipo assim, a gente aprendeu no colégio, pelo menos pelo que eu me lembro, que a Guerra do Genipapo foi uma guerra, tipo assim, que fez os portugueses saírem do Piauí. Mas não deve ter sido só ela, deve ter sido um conjunto de batalhas que aconteceu pelo Nordeste, que acabou fazendo que os portugueses recuassem. A Batalha do Genipapo, ela foi assim fundamental, ela foi essencial aqui para a história do Brasil, né, para o desenvolvimento que a gente teve posteriormente, foi fundamental. A gente teve aqui no Maranhão, né, tem outras, a Balaiada, por exemplo, mas a Guerra do Genipapo, ela foi, né, ela tem um marco histórico muito simbólico aqui no Brasil. Vocês já foram no monumento lá em Campo Maior? Claro! Eu também já fui, a família do meu pai é de Campo Maior. Aí eu fui lá. Pô, vamos lá, gente, dando continuidade aqui, já quase encerrando. Vou só fazer já um breve comentário sobre o funcionalismo. Funcionalismo compreende que as culturas podem assumir diferentes formas, todas explicadas, olha, André Lucas, pelas instituições sociais necessárias à conservação da dinâmica social. Dinâmica social. Aqui a gente tem um novo conceito, pessoal, que é a etnografia, né? O método etnográfico e a etnografia. Aqui no nosso livro, tem até a definição que seria a observação participante. O que acontece? Essas análises sociológicas, antropológicas, claro, elas são feitas com o olhar ali perante a sociedade, a relação do indivíduo à sociedade, a influência da sociedade no indivíduo. Só que esse método etnográfico,
ele é diferente, né? Esse método etnográfico, ele possibilita, né, ele propõe a participação de fato do pesquisador em determinadas comunidades. Eu fico brincando quando eu estou comentando sobre isso no terceiro ano, eu fico brincando com os meninos que a maior representante ou praticante desse método etnográfico que eu conheço é a Glória Maria. Você sabe quem é a Glória Maria, né? Que era do Globo Repórter. Você sabe quem é? Jornalista excelente, né? Aí tem vários prêmios e tudo mais. E com certeza, Maria Fernanda, vocês viram algum GIF da Glória Maria, seja andando aí umas coisas, subindo em montanha, nadando em lama, né? Fazendo um monte de coisa. A Glória Maria, nessa série de reportagens que ela fazia para o Globo Repórter, ela participava ali de fato da vivência, da cultura das comunidades que ela ia visitar. O papel do etnógrafo é exatamente esse. Ele está ali participando e observando de fato o que acontece em determinada comunidade. Como, por exemplo, principalmente, André Lucas, os rituais. Para compreender os rituais, né? Aqui no nosso livro, página 65, tem assim, ó, sobre essa parte, né? Para a antropologia funcionalista, a cultura é um todo integrado, uma síntese de instituições jurídicas, econômicas, religiosas, e de fato é, pessoal, né? Responsáveis pela perpetuação da dinâmica social entre seus membros. As instituições sociais, família, sistema legal e etc., são, portanto, meios coletivos de satisfazer necessidades individuais, o alimento e o abrigo, e sociais, casamento, segurança coletiva. A referência aqui, né, o etnógrafo, que é famosérrimo, né, o que a gente que é importantíssimo na sociologia, é o Bronislaw Malinowski. Vai, quem quer repetir? Bronislaw Malinowski. Alguém quer repetir aí esse trava-língua? Né? Aqui. Bronislaw Malinowski. Né, gente, o Malinowski, ele foi importantíssimo nesse processo aqui. Nesse trechinho, nesse quadradinho que tem sobre ele, tem aqui a apresentação. Sua principal contribuição à antropologia social foi o desenvolvimento de novo método de investigação de campo, a etnografia, cujas origens remontam às suas pesquisas na Oceania. E lá ele gerou, né, escreveu a sua obra Argonautas do Pacífico Ocidental, de 1922. Bronislaw Malinowski, né, vai ser a referência aqui a esse método. Aqui, só seguindo mais adiante para encerrar essa ideia, ele vai trazer, por exemplo, a importância dessa diversidade cultural e ao entendimento, né, dessas culturas, da organização social. E aqui, pessoal, a gente não pensa só a âmbito de sociedades maiores e conhecidas, não. Aqui, por exemplo, ele fez lá na Oceania, né, a referência dele. Então, nós temos pequenas comunidades, sociedades. Por isso, Maria Fernanda, que eu comentei aqui da Glória Maria, porque ela ia em comunidades, né, em pequenas sociedades ali que são diferentes desses padrões aqui que a gente segue na maioria das vezes. E a partir da sua vivência lá, ela trazia para nós, né, para na sua entrevista, as explicações, o porquê daqueles rituais, por que tomava determinado chá, né, por que tinha determinada dança, o que significava determinado símbolo. E esse é o papel, né, do etnógrafo e a importância aqui desse funcionalismo, né, como a sociedade ela vai funcionar a partir dessas instituições. Tá bom? Aí na próxima aula a gente continua, viu, gente? Beijo, beijo, beijo. O pessoal tá passando o corredor aqui. Tchau, André Lucas. Tia.
Tchau, Júlia. Tchau, Maria Fernanda. Tchau, Amanda. Tchau, pessoal. Tchau, Ana Luísa. Tchau, gente. Beijo, beijo, beijo. Isadora, João Antônio. Tchau. Tchau.